prazer e a honra de receber aqui o Dr. Jairo Vasconcelos, oficial aqui do nosso 4º ofício de registro de títulos e documentos da capital do estado do Rio de Janeiro, que vai falar a respeito de títulos e documentos, uma atribuição que é muitas vezes extremamente importante, mas muitas vezes pouco falada. Muito se fala a respeito do cartório de registro de imóveis, de pessoas naturais, de notas, também o cartório de protesto, em menor medida do que esses três, mas acaba que o cartório de títulos e documentos, assim como o de registro civil de pessoas jurídicas, é menos falado, um tema muitas vezes menos estudado, mas não menos importante. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Jairo Vasconcelos, grande professor, que vai esclarecer aqui as nossas perguntas a respeito de títulos e documentos. Como de costume, nos nossos webinars, após as perguntas aqui do entrevistador, nós vamos fazer as perguntas do público. Então, você que está nos assistindo já pode começar a enviar as suas perguntas, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, ou então até mesmo aqui pelo Zoom. Então, já pode começar a enviar as suas perguntas, que após as perguntas aqui do entrevistador, nós vamos iniciar as perguntas do público. Então, vocês já podem começar a enviar as perguntas, que já começo a fazer nesse meio tempo os anúncios de sempre, que são os que, para vocês que estão nos assistindo, gostando desse webinar, que curta a nossa página da Enoreg RJ no Facebook, só colocar lá Enoreg RJ ou Enoreg Rio. Nos siga no Instagram, também Enoreg RJ ou Enoreg Rio, você vai achar a nossa escola, bem como também no próprio YouTube. No YouTube, no nosso vídeo, logo na parte de baixo do vídeo, você consegue ver um sininho, um símbolo de sino. E clicando nesse símbolo de sino, você se inscreve na nossa escola e sabe de notificações. Sempre que nós postamos vídeos, nós costumamos postar vídeos de temas de direito, especialmente de direito notarial registral, ao menos uma vez por semana. E, enfim, temos sempre lives, sempre webinar, sempre atividades aqui na nossa escola, ao menos uma vez por semana. E também, a respeito dos cursos presenciais, você consegue achar no nosso Instagram e no nosso Facebook. Claro que agora, nesse período de quarentena, os cursos presenciais estão suspensos, porém, assim que voltarmos, em breve, já estaremos saindo disso, que já estamos saindo, nós vamos voltar a ter cursos presenciais, que nós fazemos pelo menos uma vez por mês, mas em geral 2 vezes por mês, na sede da Anoreg RJ, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, temos tanto esses cursos que são efetuados de forma presencial, quanto os nossos cursos que são efetuados de forma virtual. Então, enfim, pedimos que vocês nos sigam aqui em todas as nossas redes sociais. Doutora Daniele de Freitas Jorge perguntando aqui se vai ser falado sobre apostilamento também. A respeito do apostilamento de AIA, ele não é um tema central aqui do nosso debate. No entanto, o apostilamento de AIA, conforme o normativo do CNJ, ele só pode ser efetuado por cartórios que possuam a atribuição para para aquele documento específico. Então, por exemplo, a RCPN apostila certidões de nascimento, casamento, óbito, registro de imóveis, certidões, as chamadas ônus reais, certidões de inteiro teor, enfim, certidões relativas ao imóvel, e por aí vai. Se tiver alguma questão de apostilamento relativamente a registro de títulos e documentos, conforme a pergunta da colega aqui enviado, pode sim ser feita desde que tenha, enfim, qual seria a atribuição do registro de títulos e documentos relacionado ao apostilamento. Então, pode ser feita essa pergunta sim. Enfim, obviamente, se for em relação às outras atribuições, aí eu peço para esperar quando tiver
alguém exatamente uma outra atribuição, outro webinar de outra atribuição. Enfim, eu só peço para quem esteja nos vendo ao vivo um pouquinho só de paciência, porque o Dr. Jairo já está, com certeza, se reconectando e já vai começar a nossa palestra aqui, o nosso webinar a respeito de registro de títulos e documentos. Ah, sim, Dr. Jairo aqui já conseguiu conectar novamente. Dr. Jairo, peço desculpas, eu não sei onde é que deu o bug. Não, acontece. Está tranquilo, não teve nenhum qualquer... Acontece, tá. Eu estou feliz porque eu estou cercado de universitários aqui, então... Que bom, maravilha. Eu sou um analfabetes, né, nessa matéria. Enfim, eu estava repassando os avisos, então agora, sem mais delongas, doutor Jairo, eu vou começar já com a primeira pergunta, se o senhor me permite. Pode ser? Por não. Então, a primeira pergunta aqui do entrevistador é exatamente a seguinte: em linhas gerais, o que é o registro de títulos e documentos? O que faz o registro de títulos e documentos? O registro de títulos e documentos ele tem uma importância enorme, mas continua um ilustre desconhecido. Se nós lermos a Lei 6.015, nós vamos ler nos artigos 127 e 129 os principais tipos documentais que estão sujeitos a registro em títulos e documentos. E temos ainda o artigo 160 da mesma lei, que trata das notificações de registros e, pelo mesmo procedimento, as notificações em geral, avisos, denúncias, etc. Portanto, o registro de títulos e documentos, ele atua no contexto do sistema notarial e registral brasileiro como um registro residual ou subsidiário, porque ele tem a atribuição de qualificar ao registro todos e quaisquer títulos, documentos ou papéis não qualificáveis aos registros especializados e ainda alguns títulos e documentos tipificados em lei que são da atribuição especializada de títulos e documentos. Esses títulos, de forma exemplificativa, constam dos artigos 127 e 129 da Lei 6.015. Mas nós poderíamos dizer que, se nós fôssemos hoje contabilizar o número de títulos e documentos que vem a registro de títulos e documentos, provavelmente nós vamos chegar a uma cifra de tipos documentais superiores a 200 tipos de documentos. É impressionante essa vocação inclusiva e expansiva do registro de títulos e documentos. Agora, em termos de legislação civil, importa dizermos que o Código Civil, no artigo 221, diz que todos os instrumentos particulares dos quais constem obrigações convencionais devem ser levados a registro de títulos e documentos para surtirem efeitos contra terceiros. Essa mesma norma consta do artigo 127, inciso 1, da Lei 6.015, mas o Código Civil atualiza e, de modo genérico, afirma que os instrumentos particulares, contendo obrigações convencionais de qualquer natureza, são sujeitos ao registro de títulos e documentos se as partes signatárias desejarem produzir efeitos perante terceiros. Mas o próprio Código Civil, no artigo 1361, traz um registro dos mais relevantes para o sistema financeiro
nacional, que é o registro da propriedade fiduciária, ou a constituição da propriedade fiduciária, melhor dito, pelo registro do contrato de alienação fiduciária de veículos. Esse mesmo tipo negocial aparece no artigo 129 da Lei 6.015. Apenas para exemplificar, mas nós temos também a venda com reserva de domínio, o penhor de veículos, são tipos negociais que estão sujeitos ao registro de títulos e documentos. Então, eu diria o seguinte, assim, para finalizar essa resposta e não alongá-la tanto, é que o registro de títulos e documentos, enquanto registro supletivo ou subsidiário das demais especialidades registrais, ele tem tem um potencial registrário incomensurável. Apenas para ilustrar, e com isso eu finalizo essa primeira participação, hoje eu entendo que os termos, por exemplo, de mediação ganhariam em eficácia perante terceiros, a comunidade de modo geral, se fossem registrados em títulos e documentos, dispensando uma atividade complementar das câmaras de mediação privada, que é a busca do judiciário para homologar em termos de mediação privada, na pretensão de revertir esses termos da eficácia da coisa julgada, quando, em realidade, os termos já são eficazes plenamente nos termos da própria lei, bastaria, no caso, que eles talvez fossem revestidos pela publicidade registral, conferindo a eles eficácia erga omnes contra terceiros. Apenas N outros exemplos. Perfeito, perfeito. Quer dizer, o potencial do registro de títulos e documentos realmente é muito grande. Esses 200 tipos de documentos é uma coisa realmente impressionante. Eu sabia que, enfim, que era uma competência residual muito grande, mas não tinha acesso a esses números. Realmente é algo que impressiona e é algo bastante interessante. Nessa linha... Veja assim, professor Alex, se nós imaginarmos, por exemplo, que no Brasil, para alguns estudiosos, cerca de 70% do território brasileiro é formado de propriedades não registradas ou, de alguma forma, irregulares, ou seja, nós temos uma irregularidade fundiária gigantesca, basta nós imaginarmos, a partir desse cenário, o número de documentos que tem por objeto a posse, nas suas mais diversificadas configurações, que são trazidas ao registro de títulos e documentos. E, a partir daí, já se pode imaginar. Eu diria que só envolvendo posse, nós temos provavelmente aí em torno de uns 20 a 30 tipos negociais diferentes. Que são algo tão extraordinário que mereceria realmente um estudo sistematizado e um trabalho em nível de mestrado ou doutorado, de modo a mostrar essa realidade, principalmente num país como o nosso. Sim, sem dúvida. Então, realmente é uma coisa que mesmo eu que estou dentro da atividade, só que no caso no registro de imóveis, não tinha ideia do número de tipos que normalmente eram trazidos a registro. Então, realmente, como o senhor falou de que o título dos documentos é um ilustre desconhecido no Brasil, realmente é uma realidade. Esperamos, nesse webinar, tentar colocar um pouco de luz a respeito do assunto. E continuando e pegando um gancho no que você disse exatamente a respeito do artigo 127, artigo 129 da Lei 6.015 de 73, que tem um rol de documentos passíveis de registro, muita gente se pergunta por que dividiram em dois artigos diferentes esse rol de documentos passíveis de registro que são
que é um rol exemplificativo. Por que não colocar em só um artigo todo esse rol de documentos? Então, qual que seria a diferença entre os documentos que estão lá no artigo 127 e os documentos do artigo 129? Aqueles que nos assistem, que têm a oportunidade de abrir a Lei 6.015, eu vos convido para abrir a Lei 6.015 lá no artigo 127, dar uma olhadinha rápida, enquanto vê o nosso webinar mesmo, e também dar uma olhadinha no 129, e em uma primeira olhada, o leigo sempre se pergunta qual que seria a diferença entre os dois. Pois é, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz e continuo me fazendo. Numa primeira mirada, numa primeira leitura, a mais superficial e imediata, há uma diferença textual em termos vernaculares, porque o artigo 127 ele fala que estão sujeitos à transcrição, e aí ele enumera em 7 incisos o que é que documentos ou títulos estão sujeitos à transcrição. O artigo 129, ele tem a cabeça do artigo, caput, ele tem uma redação diferente. Diz assim, a parte final diz assim, para surtirem efeitos contra terceiros. E aí ele, então, indica os documentos que, se as partes interessadas quiserem a produção ou a geração de efeitos contra terceiros, então eles deveriam trazê-los ao registro de títulos e documentos. Então, numa tentativa de classificar o que isso possa significar em termos normativos, nós diríamos o seguinte, que os dois grupos de tipos registrários, eles conferem aos documentos uma publicidade declarativa, com uma diferença, é que os documentos do artigo 127 teriam o efeito de servir de meio de prova e autenticidade para as próprias partes signatárias, o que não significa que elas não possam apresentar esses documentos registrados em face de terceiros. Enquanto que os documentos constantes do rol do artigo 129, estes teriam por finalidade servirem de meio de prova em face de terceiros. Ou seja, terceiros não vão poder contestar sem elementos, sem um incidente, por exemplo, de falsidade documental no processo concreto, não vão poder se opor à autenticidade desses documentos, uma vez que tenham sido registrados. Mas, na prática, eu diria o seguinte, que tudo que eu disse cai por terra, né, se nós compararmos em termos lógicos, sistemáticos, o inciso 1 do artigo 127 em face do artigo 221 do Código Civil, porque ambos tratam do mesmo assunto, ou seja, os instrumentos particulares devem ser registrados, e o Código Civil diz que devem ser registrados precisamente para gerarem efeitos perante terceiros. Então, veja que o que eu disse acerca do artigo 127 como um registro que visa autenticar a data do documento, o conteúdo do documento e as pessoas signatárias na relação entre elas estabelecidas, cai por terra se nós lermos em confronto a regra do artigo 221 do Código Civil. Portanto, eu diria a quem nos assiste que o melhor é termos o seguinte, que os registros de títulos e todos os documentos
que a natureza do registro é dar publicidade declarativa à maioria desses documentos e, para o registro dos contratos de alienação fiduciária, essa publicidade seria constitutiva. Ou então, conservativa, no caso do registro facultativo do inciso 7 do artigo 127, que diz que é facultativo o registro para mera conservação de quaisquer documentos. Ou seja, basicamente, a diferença, trocando em miúdos, seria que uma publicidade seria uma publicidade constitutiva, ou seja, o registro de títulos e documentos constituiria essa oponibilidade em face a terceiros, enquanto que aqueles meramente opcionais a registro em títulos e documentos são para efeitos de conservação. Seria isso trocando em miúdos, né? Enfim, então realmente eu acredito que é uma boa diferenciação entre uma categoria e a outra. Outra coisa que também é muito perguntada... Eu não sei... doutor Alex, eu não sei se ajudaria também... Quando nós classificamos normalmente o registro público em registro declaratório, declarativo, registro constitutivo, não é? Registro comprobatório. Há um autor português que faz uma classificação muito interessante, porque ele classifica esses registros tendo como base a publicidade. Então, ele diz que você tem registros cuja publicidade é declarativa, registros cuja publicidade é comprobatória e registros cuja publicidade é constitutiva. Mas nós não podemos ignorar que, no Brasil, o fim do registro é também revesti-lo de autenticidade, segurança e eficácia jurídica. Então, sem dúvida, sem dúvida. A segurança jurídica acaba sendo o max princípio, o princípio maior dentro do sistema registral como um todo, né? Quando você quer, por exemplo, conservar um documento em RTD, se busca uma segurança jurídica que aquele documento, enfim, mesmo se for perdido o original, vai ter uma certidão com o valor do original. Então, com isso, você consegue assegurar uma situação jurídica de que a pessoa tenha, ou mesmo, obviamente, no caso de registro com oponibilidade face a terceiros. Então, realmente, os princípios todos do sistema registral eles estão presentes no RTD e é bastante claro, pelo menos no meu ponto de vista, é bastante claro a preponderância do princípio da segurança jurídica e também no RTD, por conta dessa segurança jurídica assecuratória que o RTD tem e também de oponibilidade face a terceiros. E com relação a, também, mais uma vez, aproveitando o gancho, a pergunta é exatamente essa. Existe a ideia do registro facultativo no RTD. O que seria esse registro facultativo? Quais efeitos jurídicos se uma pessoa, por exemplo, resolve registrar em RTD um documento que não esteja entre o rol dos que têm que ser registrados para se ter efeitos contra terceiros, ou então se falado, em geral, que são registrados 200 tipos de documentos, porém, pode-se até mesmo se pensar em documentos que, enfim, com uma liberdade criativa existe no nosso ordenamento jurídico, documentos que nem tenham ainda sido alvo de registro em qualquer RTD. Na verdade, eu imagino, por exemplo, um contrato, por exemplo, para se desenvolver um aplicativo, que hoje em dia já deve ter registro disso, mas imagino que muitas vezes, antigamente, não se devia ter ainda, né? Então, houve uma falha no áudio, o registro de qual contrato? Não, de aplicativo, por exemplo, de um contrato sim, okay. de desenvolvimento de aplicativo, quer dizer, seria algo mais moderno, diferente e que abarca, obviamente, as funções do RTD. Então, por isso, a minha pergunta é: quais são os efeitos, para que se faz e o que é o efeito, o registro meramente para fins conservatórios?
Veja, eu tive um caso muito curioso que talvez a partir do exemplo, as 1000 palavras, dispensa as 1000 palavras, gastar as 1000 palavras pelo exemplo. Eu tive um caso aqui, fui procurado por um grande programador de plataformas digitais, de software, e de uma grande empresa de televisão do país, porque ele tinha um contrato de trabalho e que todos os programas que ele desenvolvesse, ele tinha uma participação. Só que, a partir de um determinado momento, os programas de computador eles são registrados no INPI. Passaram a ser registrados no INPI. Então, ele dizia o seguinte, o problema é que, muitas vezes, eu estou com um programa praticamente fechado, ou seja, desenvolvido, mas ele ainda não está com todas as suas funcionalidades. Mas é fato que já há uma divulgação no âmbito da empresa e com acesso de outras pessoas desses programas. Então, eu tenho receio de ser, eventualmente, sofrer algum prejuízo no tocante à autoria do programa, porque há uma repercussão econômica e financeira importante. E ele me perguntou, então, se podia registrar em títulos e documentos como forma dele autenticar as fases do programa em desenvolvimento. E fizemos isso. Teve um outro caso desse, assim, de registro facultativo, porque aí para mera conservação, em que essa publicidade é muito mais restrita, porque, rigorosamente, o registro conservativo, conservatório, ele não visa imediatamente ser oponível a terceiros. Ele é apenas para conservar aquela base documental, né? Aqueles sinais documentais. Teve uma outra autora também que nos procurou porque eles desenvolviam na emissora onde trabalhavam a criação de determinados programas, mas eram programas que poderiam ser transformados em novelas ou programas de auditório, tipo aquele Você Decide, por exemplo, um programa que se tornou muito famoso, e isto não tinha acesso à biblioteca como registro autônomo na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional não entendia que aquele projeto, aquele esboço de projeto, constituía um livro registrável. Então, eu fui procurado também por um advogado e nós fizemos esse registro em títulos e documentos, e essa matéria depois foi objeto de litígio judicial em concreto, então foi fornecido uma cesta. Então, para demonstrar que, de fato, aquele esboço tinha sido registrado previamente, portanto, aquela jovem autora era, em teoria, a autora do programa que foi ao ar com outra autoria. Maravilha, perfeito, perfeito. Não sei se me fiz entender, mas veja só, um outro documento que se recebe muito para registro facultativo são diplomas escolares, universitários. Isso vem muito. Teses de doutorado e dissertações de mestrado, eventualmente. Imagino, hoje em dia, com plágio, as pessoas devem ter um medo muito grande de que copiem elas e que elas não consigam comprovar que foram elas realmente os autores. Eu tive um caso... outra pessoa poderia publicar, de repente, antes e ficar parecendo que ela que copiou, quando, na realidade, foi o contrário, né? Sabe um outro caso também curioso que nós tivemos aqui, de um desenhista gráfico, um designer, porque ele desenvolveu toda a identidade visual de uma empresa em determinada ocasião, e uma colega vendeu aquela identidade visual para uma outra empresa e disse que ela era a autora. Então, a partir daí, ele passou para se prevenir, porque hoje já existe um site que eles podem fazer esses registros num banco de dados, num programa,
mas na ocasião não havia isso. Então, ele trouxe e passou a fazer o registro de algumas identidades visuais como forma de autenticar a data do desenvolvimento daquela identidade pelo registro público e em títulos e documentos. Então, veja essa vocação expansiva e inclusiva do registro de títulos e documentos a que me reporta. E eu acredito que essa vocação só não é mais expansiva e mais inclusiva, na realidade, pelo desconhecimento que as pessoas têm a respeito do registro de títulos e documentos. Porque, com certeza, existem milhares de casos por aí nesse sentido, outras histórias parecidas ou similares, enfim, que as pessoas gostariam de ter um local onde registrar. Pode ser uma tese, pode ser um desenho, enfim, uma ideia que elas tenham. Simplesmente a pessoa não sabe a quem recorrer, onde ir. E, enfim, o registro dos documentos, assim como as demais atividades notariais e registrais, ou seja, chamados cartórios, eles estão presentes no Brasil todo. Então, na realidade, a pessoa, estão nos vendo aqui nesse momento todo o Brasil, então mesmo que a pessoa, por exemplo, que esteja vendo aqui a nossa palestra, pense, eu tenho exatamente um caso desses que eu poderia registrar, etc. Será que eu vou ter que me deslocar até o Rio de Janeiro ou então até uma capital para fazer isso? Mas, assim, os cartórios eles têm uma capilaridade gigantesca e exatamente por conta dessa capilaridade a pessoa pode procurar o cartório de títulos e documentos que esteja mais próximo da cidade dele. Então, independentemente de onde você esteja no Brasil, você pode, com certeza, procurar um cartório de títulos e documentos e registrar aquilo que você deseja para efeitos de conservação, para efeitos de disponibilidade contra terceiros. Eu aproveito agora para dizer que ainda tenho diversas perguntas aqui do entrevistador, mas repetindo que vocês podem mandar aqui as perguntas, comentários, enfim, à vontade. Tanto pode mandar pelo Zoom, pode mandar pelo YouTube, pode mandar pelo nosso Instagram, pode mandar pelo nosso Facebook. Nós estamos atentos a todas essas redes sociais. Então, assim, tendo uma pergunta, a hora é essa de fazer a pergunta para o Dr. Jairo Vasconcelos, um dos maiores especialistas em títulos e documentos do Brasil. Eu ousaria dizer aos nossos, a quem nos assiste, o seguinte, que eu me sinto confortável porque estou na companhia de um colega, que é o Dr. Alex, que eu ouço tantos elogios a ele que eu fico até constrangido de participar dessa live com ele. Melhor fosse ele ser o próprio entrevistador e palestrante. Mas eu fico confortável. Fique à vontade. Podem perguntar então, na medida que... Então, imagine, nós sabemos que... Mas juntos, nós vamos responder juntos, ouviu, doutor Alex? Claro, com certeza. Nós sabemos que tem pouco material sobre títulos e documentos, as dúvidas muitas vezes são muitas, então podem mandar à vontade pela rede social. É uma oportunidade, exato. É uma oportunidade, podem perguntar. Pelo e-mail da Mariana, se quiser mandar para o e-mail da Mariana também. Enfim, pode mandar para o e-mail, nas últimas palestras recebemos por e-mail. Você vê a evolução tecnológica agora, receber perguntas por e-mail parece ter uma coisa meio ultrapassada, né? Pois é, meio jurássico, né? Por e-mail, né? Quer dizer, por e-mail. Então, mas podem mandar por e-mail também, não tem qualquer tipo de problema. Podem ficar à vontade que responderemos todas elas, ou pelo menos a maioria delas, conforme a possibilidade de tempo. E, enfim, continuando aqui as perguntas do entrevistador, nós temos também, assim, antes de só falar que estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Mais uma vez, eu peço para vocês que ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, seguirem o Instagram da Enoreg, curtirem o Facebook da Enoreg e também se inscreverem no YouTube da Enoreg. Com isso, vocês vão saber quando esse vídeo for ao ar no link permanente, vão ter acesso a ele, vão saber das novidades, os próximos cursos, diversos cursos que nós temos programados, e todos eles feitos com
pela própria Noreg, a Escola de Notários e Registradores do Rio de Janeiro, com apoio da Noreg RJ, da ENOR, Escola Nacional de Notários e Registradores, e também da ARIRGE, Associação de Registradores de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, feito então esses avisos, e mais uma vez convidando a todos a mandar perguntas e comentários, a próxima pergunta aqui do entrevistador é a respeito de notificação. Esse é um tema também que toca muitas pessoas, especialmente hoje em dia, porque se eleva a ideia de resolver extrajudicialmente conflitos, ou seja, tem um conflito e a pessoa, ao invés de já procurar o judiciário, que já está soberbado, ela resolve notificar a outra para, por exemplo, que pare de fazer um barulho, notificar a outra para que a outra pessoa, enfim, pare uma conduta ou haja de alguma outra forma, etc. Então, a notificação é um tema que ganha bastante relevância. Então, gostaria de perguntar para o senhor o que é a notificação no registro de títulos e documentos, quais espécies de notificações temos, o que podemos fazer em termos de notificação em títulos e documentos. A notificação provavelmente é um dos registros que nós mais fazemos pela sua enorme efetividade do ponto de vista de relato dos notificantes. Uhum. Porque a notificação, num conceito muito simples e elementar, é o ato pelo qual alguém cientifica outrem sobre certo ato ou fato do seu interesse, né? Solicitando dessa pessoa, em razão da ciência desse fato, que adote uma determinada conduta, um determinado comportamento de fazer, não fazer, ou de dar alguma coisa. O grande problema, talvez o problema mais angustiante hoje em torno da notificação, diga respeito não ao seu registro e cumprimento enquanto diligência, mas é no tocante ao respeito devido ao chamado princípio da territorialidade. Não sei se está congelada a sua imagem. Estou sendo ouvido? Sim, perfeitamente. Está tendo alguma coisa de internet. O Zoom, ele prefere, às vezes, quando a internet fica ruim, ele congela a imagem, mas mantém o som de forma que a reunião ela continue. Eu peço desculpas a quem nos assiste, que eu fico ainda... eu sou aqui um peixe meio fora d'água, então eu me sinto melhor com o giz na mão. Assim, eu prefiro dar aula me movimentando em pé do que sentado, mas eu estou me sentindo à vontade cada vez mais, então isso está melhorando, está muito... Então, peço desculpas aqui, mas vamos então avançar. O princípio da territorialidade, eu gostaria de... hoje, nós fazemos as notificações tanto na forma direta, ou seja, o notificador vai e entrega a notificação à pessoa do notificando, portanto, é um contato direto e pessoal, como também nós somos autorizados a fazer notificações pelo correio. Uhum. Então, a famosa notificação por via postal com AR, ou seja, com aviso de recebimento. E no sistema financeiro imobiliário, o SFI, ou o sistema financeiro, no programa Minha Casa Minha Vida, o chamado SFH, eu não sei se essa expressão ainda se usa, mas seria o Sistema Financeiro da Habitação e o Sistema Financeiro Imobiliário. A Lei 9.514, no artigo 26, autoriza a notificação com hora certa. Então, as notificações que são encaminhadas
a títulos e documentos, elas são cumpridas na forma pessoal, portanto, são entregues em mãos do próprio notificando, como podem ser cumpridas por via postal ou por hora certa. São essas três modalidades. A notificação por via postal é a que vai gerar discussões em torno do respeito ou não ao princípio da territorialidade. E aqui eu queria deixar consignado o meu entendimento sobre essa questão, que é extremamente tormentosa, porque, na verdade, a não observância do princípio da territorialidade significa que o sistema registral brasileiro se abre para um tipo de comportamento predatório que acaba por reduzir a sua própria importância enquanto função estatal e serviço da maior relevância para o cumprimento de obrigações, para a segurança e circulação da riqueza. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, num procedimento de controle administrativo, num PCA, decidiu que as notificações deveriam ser feitas em respeito à territorialidade ou às circunscrições geográficas de cada serviço registral. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, em ação originária, promovida por uma associação de São Paulo, deferiu liminar, suspendendo os efeitos da decisão do CNJ, vale dizer, suspendendo o respeito à territorialidade. Com isso, permitindo que notificações postadas em quaisquer rincões desse país continental pudesse alcançar devedores de lugares longínquos e tão distantes daquele registro de onde partiu a notificação, criando enormes dificuldades do ponto de vista do exercício, e é esse o fundamento do meu entendimento, criando dificuldades ao exercício de uma garantia constitucional, que é a do devido processo legal, que assegura a todos ampla defesa e contraditória em todos os processos. Imagine-se uma pessoa que mora em Santarém do Pará, sendo notificada por um cartório de títulos e documentos do interior do Paraná. Isso cria uma dificuldade imediata para que esse devedor notificado em Santarém, no estado do Pará, possa acessar a serventia notificadora para, eventualmente, oferecer a contra-notificação, usando uma linguagem comum. Na verdade, seria uma nova notificação, mas nós damos, assim como tem um contra-protesto, nós falamos em contra-notificação. Ele tendo de constituir um advogado, possivelmente um procurador, alguém para representá-lo no estado do Paraná, sendo ele residente domiciliário do estado do Pará. Então, eu creio que a discussão em torno do artigo 12 da Lei 8935, que é a fonte geradora dessa controvérsia, porque, na leitura de alguns juristas ou doutrinadores, o artigo 12 apenas impõe
o respeito às circunscrições geográficas aos oficiais dos registros de imóveis e aos oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais. Por conseguinte, os demais registros estariam a salvo do respeito à territorialidade. Há um outro argumento enfim, um argumento que tem muita eloquência do ponto de vista da retórica, mas também ele tem um fundamento na lei, que tem como base o artigo 327 do Código Civil, porque o artigo 327 do Código Civil diz o seguinte: as obrigações são cumpridas no domicílio do devedor, salvo se houver convenção em sentido contrário ou decorrer da natureza do contrato ou das suas circunstâncias. É mais ou menos, estou reproduzindo quase na literalidade da norma do artigo 327. Ocorre que o que é que fazem os credores bancários, nomeadamente? Eles estabelecem como convenção que o domicílio de pagamento é o do credor e não o do devedor. Isso para justificar que eles possam, então, postar essas notificações a partir dos lugares que lhes sejam mais convenientes. Há uma manifestação do Corregedor Nacional mais recente, aplicável aos tabelionatos de protesto, afirmando o respeito ao princípio da territorialidade e transformando o parecer num provimento. Portanto, o ministro Toffoli, que foi o ministro que deferiu a liminar, suspendendo a territorialidade determinada pelo CNJ, o ministro Toffoli declinou, em data mais recente, da competência do Supremo e remeteu esses autos para a vara federal em Brasília. Fui informado que esse processo tramita hoje na primeira vara federal de Brasília, mas, ao remeter os autos à Justiça Federal de Brasília, o ministro manteve em vigor a liminar deferida até que o juiz competente sobre ela delibere. Trocando em miúdos para usar a vossa expressão. Hoje, nós temos que as notificações deveriam ser cumpridas com respeito ao princípio da territorialidade, portanto, postadas no registro do município onde reside ou é domiciliado o devedor. No entanto, nós temos como nós devemos respeito também a essa liminar expedida pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Toffoli, agora sob competência de um juiz federal em Brasília, que, até onde estou informado, não deliberou sobre o assunto. Mas queria, como um registrador da cidade do Rio de Janeiro, e pedindo vênias às opiniões em contrário, dizer que parece-me que o sistema notarial e registral brasileiro estariam mais fortalecidos, nós estaríamos respeitando mais os interesses gerais da sociedade se lutássemos todos irmanados para consagrarmos como princípio reitor dos nossos serviços o respeito à territorialidade. Perfeito. Doutor Jairo, vou começar aqui as perguntas do público, perfeito?
Então, doutor André Arruda, a quem nos honra muito com a sua pergunta, perguntou se pode registrar e notificar uma carta de amor. Eu agradeço, até porque eu tenho de fazer uma veja só, parece jogo combinado. O doutor André Arruda, que é um registrador imobiliário da cidade de Anchieta, no Espírito Santo, é meu filho. Maravilha! É uma história extremamente curiosa e interessante, porque não fosse ele, talvez eu continuasse ainda vinculado à magistratura ativa. Não sei em que lugar, se ainda no Tribunal do Rio de Janeiro, ou talvez tendo feito voos mais largos, mas na magistratura. Mas, em razão dele, é que eu, então, deixei a magistratura ativa e, com muito orgulho e, para minha alegria, sou hoje um oficial de registro público, onde tenho conhecido colegas maravilhosos. Então, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de concluir os meus dias ao redor do sol como registrador de títulos e documentos. Mas, respondendo à pergunta do doutor André, o meu filho, eu diria o seguinte, que nós temos exemplos aqui de registros de carta de amor. Tem uma senhora aqui no Rio que ela, vez de outra, traz poemas e cartas, e ela faz questão que aquilo seja tudo averbado na primeira carta que ela fez. E tive um caso também, que eu expedi certidão a requerimento de um dos juízos da capital, numa ação de reconhecimento de união estável, em que, para minha surpresa, a mulher convivente alegava ter recebido cartas que tinham sido registradas. Então, e, na verdade, pesquisando nos livros, nos assentamentos, nós fomos identificar não apenas cartas, tinham fotos, tinham bilhetes, tinham, assim, no Dia dos Namorados, tinha um cartão com um poema. Então, havia um farto material que, de fato, ela certamente utilizou para provar a existência da união estável. É interessante isso. E temos recebido... Estou sendo ouvido? Sim, sim, está sendo ouvido perfeitamente. Ok. E temos recebido aqui, hoje, de forma muito mais intensa, contratos de namoro, contratos de não namoro. Ou seja, eu não recebi ainda aqui, nem tenho conhecimento de colegas da capital que tenham recebido. São contratos do chamado poliamor, ou de convivência, porque até nós temos uma discussão e o CNJ vetou aos cartórios de notas que pudessem lavrar escrituras públicas envolvendo três ou mais conviventes. Então, numa relação que é classificada como poliafetiva ou poliamor. Então, as escrituras poliafetivas foram proibidas numa decisão não unânime do Conselho Nacional de Justiça, de modo que eu não sei como, quando receber em concreto, como deve proceder um oficial de registro de títulos e documentos. Se deve suscitar dúvida ou proceder ao registro, considerando que não nos cabe adentrar ao mérito dos documentos, nem participar da sua formulação, mas tão somente acolhê-los, observado o princípio da legalidade estrita, e que hoje nós falamos que o princípio da legalidade, na verdade,
enriquecido pelo próprio princípio da juridicidade, na medida de que o ato não deve, trazido a registro, o ato, o negócio não deve, trazido a registro, não deve tão somente estar revestido das formalidades legais, mas ele deve atender aos fins últimos do próprio direito. Né? Mas eu não recebi até hoje nenhum contrato das chamadas relações poliafetivas. Né? Mas as cartas de amor, poemas de amor, cartões, isso nós recebemos. Recebemos até títulos de nobreza. Eu tenho aqui um registro em que o rapaz apaixonado ele outorgou à sua amada um título nobiliárquico, como se ela fosse parte da monarquia. Maravilha, com certeza. São muitos causos, né? São muitos causos. Essas histórias são interessantes. Né? Muito interessante. Sem dúvida. Doutora Joana nos manda uma boa noite. Doutora André de Farias nos deseja tudo de bom aqui. Doutora Vanusa Arruda, que está falando de Ouro Preto, também nos manda uma boa noite. Agradecemos a todos aí pela audiência, a todos pelas boas vibrações. Doutor Gabriel Fortunato manda já uma pergunta com cunho um pouco mais técnico, né? Que ele pergunta se um registro, para surtir seus efeitos todos, vou resumir um pouquinho o texto do doutor Gabriel Fortunato, tá? Que a coisa não foi exatamente isso que você me fala, tá, doutor Gabriel, perdão. Então, o doutor Gabriel ele fala o seguinte, se poderia ser efetuado um registro em qualquer lugar para que esse registro surta seus efeitos. Ele fala, por exemplo, uma cédula de crédito bancário, na qual o credor e o devedor sejam domiciliados em São Paulo. Porém, eles desejam, enfim, por algum motivo, fazer o registro dessa cédula no Rio de Janeiro. Ela vai surtir seus efeitos? Como que fica, por exemplo, nesse caso que o doutor Gabriel Fortunato pergunta, os efeitos dessa cédula bancária, cédula de crédito bancário? Doutor Renato, eu agradeço a pergunta. Não, doutor Gabriel. Doutor Gabriel. Não, então eu peço até perdão, porque Gabriel já é arcanjo, então está numa hierarquia superior. Então, doutor Gabriel, o artigo 130 da Lei 6.015 diz que os documentos devem ser registrados no domicílio das partes. E se elas forem domiciliadas em mais de um domicílio, se elas tiverem domicílios diferentes, o documento deve ser registrado em todos eles. Né? Porque a ideia, o fundamento ético é que o registro se faça no domicílio das partes como forma de facilitar o acesso ao próprio registro. No caso de uma cédula bancária emitida em São Paulo por pessoas domiciliadas ou residentes em São Paulo, em princípio, essas cédulas deveriam ser registradas num dos registros de títulos e documentos da cidade de São Paulo, ou seja, do lugar do domicílio das partes emissoras desse título cambiário. O fato de registrar na cidade, num dos serviços registrais de títulos e documentos da cidade do Rio de Janeiro, eu tenho dito nesses casos aqui, é uma opinião muito particular, eu diria o seguinte, que esse documento, esse título, ele tem, o registro teria a eficácia conservativa do documento. Isso, a meu juízo, não há dúvida, porque ele é um registro facultativo e o registro se prestaria, nesse caso, para a conservação daquele documento. Então, quanto a esse efeito, eu não tenho dúvida. A questão toda é que o particular contra o qual fosse apresentado esse título poderia alegar
esse vício, o vício formal de ter sido registrado fora do domicílio das partes. Quer dizer, o terceiro para quem o documento fosse apresentado. Então, eu fui advogado, eu já sou uma pessoa, quer dizer, eu já caminho para me tornar septuagenário, quer dizer, eu já estou chegando naquela fase dos 7.0. Como advogado que fui durante alguns anos da minha vida, eu sempre orientei as pessoas que patrocinei, que tive a honra de patrocinar, de que é melhor mostrar que a matéria jurídica deve ser tratada com o máximo de certeza daquilo que o ordenamento nos permite. Por quê? Porque a jurisprudência é muito caprichosa. A jurisprudência, de fato, ela é cheia de adereços, ela é barroca, né? Os juízes são seduzidos por argumentações a favor e contra, e tanto que, às vezes, as soluções não são aquelas que nos favorecem. Então, se eu tenho um figurino legal, o ideal é que nós compramos esse figurino. Como é dito no artigo 130, que o registro se faz no domicílio das partes interessadas, eu preferiria dizer o seguinte, que se faça no domicílio. Agora, não há dúvida de que o princípio processual brasileiro, como é no direito comparado, é ne par nullitate sangrife, ou seja, não existe, não se declara nulidade sem prova de um dano. Portanto, que esse registro feito fora do domicílio dos devedores pode gerar os efeitos de conservação com absoluta certeza, eu creio, mas perante terceiros, a parte vai ficar exposta a eventuais exceções por vício formal, por descumprimento por ter sido realizado o registro por um cartório que não tinha atribuição legal por violar o princípio da territorialidade. Ou seja, por estar acolhendo um registro de pessoas que não são domiciliadas no domicílio para o qual o titular recebeu delegação. Não claro, sei se... a pessoa tem que se acautelar. Realmente é uma boa sugestão, sem dúvida. Temos também aqui manifestação de Fera Alice, de boa noite, muito obrigado. Daniel Cruz, boa noite, parabéns pelo evento, também agradecemos bastante. Doutor Francisco Nobre, que eu tive a oportunidade de fazer um webinar algumas semanas atrás, mandando um forte abraço, amigo, que tanto tempo não vejo. Uma das minhas inspirações para fazer concurso de cartório. Então, doutor Jairo Vasconcelos, aí realmente conseguiu produzir doutor Francisco Nobre, um grande colega, que, enfim, é o maior especialista em usucapião judicial do Brasil. Hoje em dia tive a honra de entrevistá-lo e poder sugar um pouco de seu conhecimento aqui, e ele lhe agradecendo. Então, realmente, temos todos a agradecer, não só pela sua experiência, doutor Jairo, mas também pelos alunos brilhantes que o senhor tem. Doutor Gabriel Fortunato, que mandou a pergunta sobre a cédula de crédito, ele agradeceu a resposta, acabou de mandar aqui o agradecimento, nós que agradecemos pela pergunta, doutor Gabriel. Temos também o doutor André de Faria, pergunta como estão ocorrendo as notificações extrajudiciais nesse período de pandemia. Normalmente, não houve solução de continuidade. E, para nossa surpresa, isso era uma preocupação ao início da pandêmico, os notificadores acabaram, aumentou o número, em termos estatísticos, as diligências resultaram sempre positivas, ou seja, os devedores estavam
realmente em suas residências, em suas moradas, em suas casas. E com isso, o grau, o percentual de efetividade das notificações foi maior do que antes do surto pandêmico. Não, imagino também que a velocidade, porque como o trânsito está melhor, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, sei Perfeito que no também. interior não deve ter feito tanta diferença, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente está praticamente sem trânsito. Eu imagino que a velocidade das notificações também estão mais rápidas, quer dizer, o notificador consegue fazer realmente mais notificações. Então, realmente, a efetividade até aumentou. É um dado curioso, né? Bastante interessante. Eu estava preocupado, mas, na verdade, melhorou, a performance é melhor. Foi melhor. Está sendo melhor. Enfim, é uma das surpresas aí da pandemia, sem sombra de dúvida assim nenhuma. O doutor André Arruda, que nos honra mais uma vez com a pergunta, ele pergunta... apenas... Oi? Não, apenas dizer a quem nos assiste o seguinte, que os serviços, por determinação das nossas corregedorias, da nossa corregedoria e também do Conselho Nacional de Justiça, os serviços notariais e de registros continuaram sem interrupção, em regime de plantão, mas nós adotamos todos os cuidados sanitários máximos no sentido de preservar não apenas os nossos colaboradores, como as pessoas dos destinatários e tal. Então, isso foi feito com todo cuidado, apenas para dizer que nós observamos as normas da OMS e das autoridades sanitárias médicas do Brasil. Só essa observação, porque para não pensarem que a gente está... colocando em risco os colaboradores, sem dúvida, com certeza, faz isso aí, tenho certeza absoluta. Enfim, o doutor André Arruda pergunta sobre o RI, Registro de Imóveis, fazer intimações ou notificações extras, por exemplo, quando tem retificações, enfim, a respeito das notificações feitas por registro de imóveis, especialmente no caso de retificações, seria possível ou não? Ou seria a atribuição do registro de títulos e documentos? Não, a lei permite que os registradores imobiliários possam fazer as notificações diretamente ou se valendo numa relação de colaboração dos registradores de títulos e documentos. Na cidade do Rio de Janeiro, os registros de imóveis têm encaminhado ao registro de títulos e documentos as notificações nos casos que pré-ordenam os leilões extrajudiciais em razão do inadimplemento dos financiamentos com garantia de alienação fiduciária ou do programa Minha Casa Minha Vida. Então, mas nada impede que os registradores de imóveis, como autoridades que presidem não apenas os processos ou procedimentos de retificações consensuais, nos termos dos artigos 212, 213 e seguintes da Lei 6.015, ou que tem o controle do inadimplemento dos contratos de mútuo com garantia de alienação fiduciária, que eles possam fazer as notificações diretamente ou se valerem em regime de colaboração, porque a própria lei faculta isso, dos registradores de títulos e documentos. Nós agradecemos porque entendemos que nós temos, digamos, a expertise e um serviço todo estruturado para levar à sociedade, em geral, essas notificações, enquanto que os registradores de imóveis têm já de si uma gama enorme de encargos e obrigações, de deveres. Eu considero o registrador de imóveis realmente a apoteose do nosso sistema, porque reclama realmente uma formação técnico-jurídica enorme
pelos desafios, os títulos que devem ser qualificados ao registro, são inúmeros por conta de... enfim, eu entendo que eu sempre olho para os registradores de imóveis e os tabeliães de notas dizendo o seguinte: Deus foi bom comigo que me deixou num registro menor do ponto de vista da densidade intelectual, dos desafios intelectuais. Então, é muito mais simples ser um oficial de registro de títulos e documentos do que, obviamente, um registrador de imóveis que precisa, de fato, ter um domínio do direito civil e das leis especiais, fino, desafiador. Eu sou fã dos registradores imobiliários. Em nome dos registradores de imóveis, eu agradeço demais a fala do Dr. Jairo, com certeza muito muito simpática a todos os oficiais de registro de imóveis. E me permita, doutor Alex, apenas mandar um abraço realmente carinhoso para o doutor Francisco Nobre. Ah, sim, claro. Porque eu, quando conheci o doutor Francisco Nobre, há, acho que mais de 30 anos, lá se vão, eu logo identifiquei nele uma pessoa. Eu olhava para ele e dizia assim: se esse rapaz integrasse a Igreja Católica, ele certamente chegaria a cardeal, porque ele era uma pessoa muito compenetrada, muito ciosa, muito zelosa, e eu fico feliz de saber que somos colegas e que ele honra a nossa atividade pelo conhecimento diferenciado. Que Deus o abençoe, e um prazer muito grande saber que, sabe, a gente consiga se encontrar a qualquer hora. Perfeito. Não, agradeço as gentis palavras do Dr. Jairo. Tenho certeza, e também as palavras para o Dr. Francisco Nobre, eu sei que são merecidíssimas, porque conheço a figura do Dr. Francisco Nobre, pessoa realmente de extremo conhecimento e saber jurídico. Com relação, aproveito para dizer que realmente existe aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos, que eu saiba, todos os ofícios de registro de imóveis, todos os 12, mandam as notificações para os 6 ofícios de títulos e documentos aqui da cidade do Rio de Janeiro. É uma estrutura que funciona muito bem, quer dizer, tanto é que todos os oficiais de registro de imóveis mandam esses títulos, exatamente pelo fato de que já tem uma estrutura, já tem uma expertise pronta para a notificação, e o resultado das notificações, com certeza, é muito melhor do que, tanto quando é positivo quanto negativo, do que quando os próprios oficiais de registro de imóveis o fazem, até por conta da especialidade que eu acredito que deve permear cada atribuição notarial e registral. Temos também aqui um boa noite mandado pelo Dr. Pedro Rocha, de Óbidos, no Pará. Dr. Pedro Rocha, que ajudou a divulgar aqui o nosso evento entre os oficiais de títulos e documentos, quem eu agradeço demais. Temos também o Dr. Reinaldo Bussieri, nosso presidente aqui da Noreg, nossa entidade mãe, no qual manda aqui também um boa noite para todos, a qual sempre é um sinal de prestígio. Temos aqui o nosso presidente como audiência. Enfim, então temos aqui também todas essas pessoas que nos engrandecem. Temos também uma pergunta. O Dr. Rafael Stefani leva uma pergunta aqui, que pergunta aqui como estão sendo realizadas qualificações de atas de condomínio em assembleias realizadas de forma virtual durante a pandemia. Não, nós temos recebido atas, eventualmente em forma virtual também, eletrônica, mas nós temos qualificado essas atas sem nenhum óbvio. Eu ignoro que algum dos meus colegas eventualmente tenha recusado isso, porque e se algum deles eventualmente recusou, eu ignoro, porque de fato a nossa comunicação tem sido, em razão da pandemia, não presencial. Nós temos falado via WhatsApp,
Mas nós adotamos aqui na capital o seguinte critério: se um determinado colega, no exercício da independência que a lei lhe confere no artigo 28 da 8935, normalmente nós perguntamos qual dentre os colegas qualificaria aquele título ou documento. E aí nós, então, redistribuímos para aquele colega. Então, normalmente, acaba que isso tem funcionado e raramente há casos de recusa de um documento. No caso da ata não, das atas de condomínio não presenciais, nós temos admitido, até porque temos de ser sensíveis ao fato dessa impossibilidade sanitária das reuniões e sensíveis ao fato de que a vida condominial, como as nossas vidas todas, continuam. Ou seja, apesar da pandemia e para além da pandemia, nós continuamos vivos, graças a Deus, né? E a dinâmica social reclama que a nossa atividade permaneça ativa. Claro. Então, eu não sei se o colega é registrador, mas eu o aconselharia que, nessas circunstâncias, o caminho é aceitar. Até porque nós temos a própria Lei 6.015 diz que mitiga a nossa responsabilidade nesses casos, porque diz que o registrador não responde, salvo se ele proceder com dolo ou má fé, que não seria o caso. Então, ou seja, não tenho conhecimento e o quarto RTD faz isso. Certo. O doutor Pedro Rocha, que ele manda aqui uma pergunta a respeito de registro de partidos políticos em RCPJ, eu peço para o doutor Pedro Rocha, a respeito dessa pergunta, que agradeço muito a pergunta do doutor Pedro Rocha, mas ocorre o seguinte, que registro de RCPJ, a cidade do Rio de Janeiro tem uma característica que é diferente, eu acredito, corrija-me se estiver errado, doutor Jairo, que eu acredito que seja única no Brasil todo, que os registros de títulos e documentos na cidade do Rio de Janeiro, acredito que só na cidade do Rio de Janeiro, não tem atribuição de registro civil de pessoas jurídicas. Perfeito? Nós vamos fazer uma live a respeito de registro civil de pessoas jurídicas. Já aqui na ENAREG nós já começamos a programar isso, a mexer nisso. Mas, enfim, então eu peço ao doutor Pedro Rocha que deixe essa pergunta para a próxima oportunidade, porque realmente os títulos e documentos da cidade do Rio de Janeiro não tem registro civil de pessoas jurídicas. Doutor Jairo, eu acredito que isso seja só na cidade do Rio de Janeiro, né? Minas Gerais também havia uma separação. A lei estadual reunificou, observando a diretiva da Lei 8935, né, no artigo 12, mas soube que a doutora Vanusa, que ainda há pouco foi referida, mando um abraço para ela também, porque é uma valorosíssima colega, uma das mais agradeço pela audiência, ilustres registradoras do Brasil, a professora Vanusa, o meu abraço, a minha saudação e o meu agradecimento, que eu sou grato a esses colegas todos que realmente divulgam a nossa atividade, e eu sou assim um legatário dessa atividade deles, porque eu já encontrei um terreno aplainado, então eu sempre, que posso, peço a Deus que abençoe a cada um e todos pelo carinho que tenho realmente por todos. Mas eu soube que no estado de Minas Gerais, na capital, eles acabaram voltando à divisão histórica. No Rio de Janeiro, essa realidade existe desde 1937. O presidente Getúlio Vargas entendeu de criar um registro autônomo para o registro das pessoas jurídicas e, com isso, determinou a separação. E aí, então, nós somos hoje registro de títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas, que tem como titular o doutor Rodolfo.
Perfeito, 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 perfeito. Ah, nós temos aqui a observação da doutora Rubia Mara, do Mato Grosso, que fala que ela acumula essas funções. Agradecemos a doutora Rubia Mara pela informação, quer dizer, reforçando que realmente é só no Rio de Janeiro isso, né? Na cidade do Rio de Janeiro, o doutor Rodolfo, que é o nosso registrador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou aqui fazer as considerações finais, antes de passar para a última pergunta. Mais uma vez, antes da última pergunta, agradecer demais a disponibilidade do doutor Jairo Vasconcelos, agradecer a Mariana, que aqui nos assessora na Enoreg, e agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui nos vendo, seja ao vivo ou posteriormente, quando isso for ao ar permanentemente no YouTube. Também agradecer a Anoreg RJ, nossa entidade mãe, agradecer a Arirge e agradecer a Enor Brasil pela divulgação e, enfim, então agradecer também a todos e falar mais uma vez para nos seguir nas nossas redes sociais, para saber das novidades também quando esse vídeo aqui for ao ar no link permanente. Enfim, então no YouTube, você vendo no YouTube, seja ao vivo, seja posteriormente, só clicar no sino que tem abaixo do vídeo para se inscrever e também curtir a nossa página Facebook e nos seguir no Instagram, assim você saberá de todas as novidades da nossa Escola de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, que tem diversos cursos gratuitos, diversos eventos gratuitos e abertos a todos, seja você da área, seja você concurseiro na área ou mesmo simplesmente interessado em regularizar algum tipo de situação jurídica junto dos cartórios. A última pergunta, e com isso encerramos, doutor Leandro Araújo, que nos prestigia com a pergunta se uma ata de assembleia nesse período de pandemia esteja só assinada pela administradora do condomínio, mas não pelo presidente da mesa, se isso seria registrado e se não traria algum tipo de insegurança por conta de uma eventual fraude, etc. Eu não lembro de ter recebido ata com essas características, mas se as receber, se vier a recebê-las, talvez hoje já essa hipótese se reduz por conta da abertura lenta e gradual, mas eu diria o seguinte, normalmente, quando um requisito importante falta, e nesse caso eu pediria a pessoa a administradora que justificasse a não assinatura em razão da pandemia. Então, eu iria consignar com uma declaração da pessoa o porquê da ausência de assinatura. Perfeito. Mas eu adoto sempre, diria isso aos colegas, assim, com todo acatamento a opiniões contrárias, eu adoto a ética da inclusão registral. Eu prefiro que um documento esteja sob o manto do registro público do que fora do registro público. Eu prefiro pessoas dentro da legalidade do registro, ainda que com eventuais defeitos na formação do negócio registrado, do que deixá-las à margem do registro. Então, eu sempre peço uma declaração complementar para que, justificando aquele fato. A doutora Daniele, ela acabou de enviar uma pergunta, só que é referente a essa última pergunta, então eu vou fazê-la e realmente depois dela encerrar. Ela pergunta, e se as pessoas colocarem essa declaração que o senhor pede no próprio corpo da ata? Sem nenhum problema. Eu aceitaria apenas... Eu tenho a minha preocupação sempre é que a declaração negocial se faça da forma mais verdadeira, de modo que eu possa, pelo registro, conferir a essa declaração a autenticidade com chancela da fé pública. Agora, sabendo sempre, e sempre digo isso aos colegas, que nós não estamos a salvo de impugnações por falsidades. Quer dizer, todos os cuidados que possamos adotar. Mas, nesse momento em que vivemos uma crise pandêmica grave, das mais graves do mundo, eu creio que uma declaração no corpo da ata,
ou em documento anexo, Uhum. supriria a ausência de assinatura do presidente da mesa. Perfeito, perfeito. Então, doutor Jairo, muito obrigado pelas explicações. Com certeza, em nome de todos que estão nos assistindo, agradeço demais pelas explicações, pela disponibilidade de tempo. Estamos aqui com 1h30 certinho. Enfim, então, com isso, encerro o nosso webinar de hoje e agradeço a todos que nos assistiram até agora e mando um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Então, o doutor Alexandre Arthur falou excelente live, ele lá dos Carajás, então agradeço demais, doutor Alexandre, enfim, e também a todos os outros que estão nos assistindo. Um abraço especial ao doutor Jairo e uma boa noite a todos, e enfim, uma boa noite a todos e até a próxima live aqui da Anoreg. Um abraço a todos e um abraço, doutor Jairo. Muito obrigado a todos. Boa noite.